Sejam todos bem-vindos! Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Nascimento e no vídeo de hoje vou ensinar para vocês o passo a passo de uma peça decorativa para a celebração da Páscoa. De uma maneira bem simples e fácil de fazer, reutilizando o que você tem aí na sua casa. Isso mesmo, o papelão. Para você que quer, além de decorar a sua casa, quem sabe ganhar também uma renda extra. Então fica comigo até o final do vídeo e se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe seu like e o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos pro passo a passo? E além do papelão, você vai precisar de duas peças redondas, uma maior e a outra menor. Eu tô usando essas esferas de madeira, mas se você não tiver, você pode usar um prato raso, um prato fundo, você pode usar tampa de panela, você pode usar forma de bolo, o que você tiver aí, tá, gente? Que dê pra fazer isso daqui, olha. O círculo maior, né? E o menor é para poder vazar esse círculo maior, tá? Então eu já deixei aqui riscado, já passei o estilete e agora eu vou destacar. Olha só, tá vendo? Como esse papelão, ele não é muito grosso, eu preciso de uma coisa mais forte para fazer esse projeto, então eu risquei duas vezes esse círculo e agora eu vou colar um no outro. E olha só como ficou, tá vendo, gente? A espessura ficou bem reforçado, né? Agora, para forrar esse círculo, eu vou usar essa grama aqui, que é mais conhecida como barba de velho, tá? Você encontra nessas lojas que vendem flores artificiais ou em armarinhos. E se você não quiser usar barba de velho, você pode usar palha natural, você pode usar tecido, você pode usar barbante, ou se você quiser pegar aquela sobra no Natal, aqueles festões, né, que fica lá jogado, também você pode utilizar para forrar essa peça, ok? Olha só, tá vendo? Aqui eu vou cortar esse excesso e depois vou usar para forrar tanto o círculo por fora quanto por dentro, tá, gente? Olha só, gente, como tá ficando, tá vendo? Agora eu vou completar aqui tanto essa parte aqui de fora quanto aqui de dentro. E olha só como ficou, tá vendo, gente? Aqui as laterais de fora, aqui por dentro, tudo foi coberto aqui com essa graminha. Agora eu vou colocar o puxador. Esse daqui eu fiz, gente, com a corda mesmo, tá? Dei um nó, vou colocar aqui, puxar aqui pra frente e colar aqui atrás. Se você não quiser que apareça esse puxador, você pode colocar antes, né, de você fazer esse trabalho com a grama. Ou então colocar só atrás mesmo. Eu prefiro colocar assim reforçado para ter certeza que não vai desprender depois, né? Porque essa parte de trás é papelão.
Olha só, tá vendo, gente? Aqui não compromete em nada aparecer essa corda, porque depois eu vou cobrir com decoração, vai acabar nem aparecendo, tá? Puxador colocado, agora eu vou deixar essa peça aqui de lado, porque agora eu vou confeccionar uma ovelhinha para compor aqui na decoração dessa guirlanda, ok? E para fazer essa ovelhinha eu vou usar então aqui a carapinha e o feltro. A carapinha para fazer o corpinho, né? E o feltro para fazer o rostinho. Então eu vou passar agora as medidas para vocês. Olha só, para fazer o corpo da ovelhinha, eu peguei aqui um círculo de 16 centímetros, tá? Você vem com o compasso, vai aqui no 8, pega o meio e risca que vai dar os 16, certo? E para fazer o topetinho dela, eu peguei aqui outro círculo na medida de 8. Então você vem com o compasso, põe aqui no 4, pega o meio do tecido, risca, aí vai dar 8 centímetros, certo? Então agora para fechar esse círculo para fazer o corpinho, eu peguei aqui uma linha de pipa, aquela linha mais grossa, tá, gente? Linha 10, e vou zigue-zagueando aqui, olha. Prontinho, gente, olha só. Então, franzi aqui, ficou um saquinho. Agora, aqui dentro, eu vou completar com esse enchimento aqui. Esse enchimento é aqueles que você compra para colocar na almofada, tá? Olha, gente, vocês vão enchendo aí. Quando você vê que tá bem fofinho, aí já pode fechar aqui. Pronto, agora eu dou uma franzidinha aqui e dou um nozinho aqui. Não precisa fechar tudo, tá, gente? Deixa um pouquinho aberto para você saber depois onde você vai posicionar a cabecinha. E olha só, aqui já tá pronto o corpinho dessa ovelha. Agora eu vou fazer a parte do topetinho, né, da ovelha. Aqui, então, nesse círculo menor, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou franzir ele, puxar, só que não vou colocar enchimento. Prontinho, então o topetinho da ovelha já está pronto. Deixa esse buraquinho aberto aqui para depois você saber onde vai ter que colar. Vou deixar aqui de lado e agora eu vou mostrar para vocês como fazer o rosto e a orelhinha. Então, para fazer o rosto, você vai riscar no feltro uma medida de 6 por 4. Vai dobrar aqui ao meio e vai arredondar essa parte aqui, olha. Você vai precisar de 2 peças dessa daqui para fazer o rosto. Para fazer a orelha, você vai fazer a mesma coisa. Você vai riscar no feltro uma medida de 4 por 4, dobra ao meio. Só que aqui você corta como se fosse fazer uma folha aqui assim, mais pontudinha. Você vai precisar de 2 peças dessa aqui também. Então aqui, olha só, para fazer o rosto, você vai pegar essas 2 partes e vai, se você tiver uma máquina, passar a costura aqui toda em volta. Eu vou costurar à mão, tá, gente? Prontinho, então aqui você não precisa cortar a linha, deixa assim, tá? Agora eu vou virar essa parte aqui. Olha, tá vendo?
Aqui é o rostinho da ovelha. Aqui eu vou colocar enchimento também e depois eu vou franzir aqui e fechar. Olha só, tá vendo, gente? Aqui, ó, o rostinho da ovelha. Então aqui, se você quiser colocar mais enchimento, você coloca, senão você já dá um nozinho aqui. E olha só como ficou, tá vendo? Então, agora, antes de fazer o olho e o nariz, eu vou fazer a orelha. Então, já deixei aqui cortado, né? São duas peças dessa aqui. O que que você vai fazer? Você vai passar cola aqui nessa parte, olha. E dobrar, e aqui tá a orelhinha, ok? Já deixei pronta a outra aqui. Então, agora eu vou colar essa orelha aqui na cabecinha. E olha só como tá, então, aqui a cabecinha dessa ovelha. Aqui, gente, agora eu troquei a linha, tá? Eu vou fazer com marrom, mas você pode fazer com preto também, tá? Então, aqui eu vou fazer o olhinho. Vou entrar com a linha aqui. E voltar aqui mesmo e vou fazer esse bordadinho várias vezes, porque essa linha que eu tenho, eu fiz dupla, né? Mas ela não é aquela linha de bordar, tá, gente? Então, eu vou formar o olhinho aqui. Olha só, tá vendo, gente, como que eu fiz esse olhinho? Agora, eu pego aqui a agulha e vou pro outro lado fazer o outro olhinho. Não precisa sair daqui, tá, gente? Vê a direção, na mesma direção, e vai fazer a mesma coisa desse lado. Prontinho, olha só, fiz o outro olho, agora sem sair daqui, sem tirar a linha, né? Vou voltar aqui por dentro. Saio aqui na parte de trás da cabeça, olha. E vou fazer o nariz. Então eu venho com a agulha aqui. Saí aqui na frente, agora eu começo a fazer a mesma coisa aqui, tá? Aquela parte do focinho e depois puxo aqui pra baixo. Feito o focinho, agora você puxa essa linha aqui, olha, só pra fazer um risquinho. E olha só como ficou essa carinha, gente. Agora o próximo passo é colar o rostinho no corpo e fazer a montagem. Então aqui, essa parte de trás aqui, olha, eu vou passar a cola e vou aplicar nesse buraco dessa forma aqui, olha. Ok?
Olha só, tá vendo, gente? Agora eu vou pegar aquele topetinho que eu fiz e vou colar aqui nessa parte de cima, olha. Dessa forma. E olha só, gente, a ovelhinha já tá tomando forma. Agora eu vou fazer os pés dela. Para fazer essa parte da patinha, eu vou usar o EVA marrom. Aqui eu vou passar cola quente e vou dar umas 2 ou 3 voltinhas. Prontinho, agora eu vou tirar esse excesso. Tá vendo, gente? Agora eu vou cortar em 4 pedaços. Mais ou menos iguais. Depois dá pra, dependendo da altura que você quiser, você pode tirar mais ou deixar mais comprida. Aqui, gente, você faz aqui 4 pontinhos de cola e já posiciona as patinhas. E olha só, tá vendo, gente? Ela fica em pezinha. Agora eu vou passar um blush na bochechinha e na orelha. E olha só que amorzinho, gente, ficou essa ovelhinha. Agora eu vou colar um lacinho aqui. Agora sim, depois que a minha ovelhinha já está pronta, separei aqui umas flores artificiais, uns laços, e agora eu vou começar a decorar essa guirlanda. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que amor que ficou essa guirlanda de Páscoa, gente. Aqui eu coloquei no cavalete só para expor, para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá, gente? Mas ela é para ser colocada para decorar a porta. Fiz essa ovelhinha que eu achei que ficou um mimo, muito fofa. Coloquei vários detalhes aqui, mas se você não gosta de tanto detalhe, você pode colocar menos coisa aqui, né, gente? Vai ficar muito bonita também. O laço brinca com as cores das flores, né? Fiz um outro aqui para vocês verem. Essa daqui ficou com mais ou menos uns 30 centímetros. Olha essa aqui, gente, que mimo que ficou. Aproveitei aqui um coelhinho que eu tinha aqui em casa, coloquei ele aqui, fiz ela bem maior, deve estar com uns 44, 45 centímetros. Coloquei o laço em laranja e vou dar uma sugestão para vocês, olha. Coloquei fio de fada, que é uma opção também, né? Se você quiser colocar para ficar mais colorido aí, para embelezar ainda mais aí a sua casa, deixar o ambiente bem carinha de Páscoa mesmo. E aí, o que vocês acharam desse projeto? Coloca pra mim nos comentários qual dos dois vocês gostaram mais. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com
com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!